Oi, eu sou a Natália. E eu sou a Renata. E esse é o Napolitano com o meu pé. E eu sou uma intrusa. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco sobre o livro 3 metros acima do céu. Ou 3 metros sobre el cielo em espanhol. Ou 3 metros sopra il cielo em italiano. E aqui no Brasil ficou popular como Paixão Sem Limites, que é o filme. Na verdade, esse é o filme espanhol. Tem também um filme italiano que a gente finge que não existe porque... Não tem tanta relevância. A gente vai fazer uma comparação entre o filme espanhol e o livro. O filme italiano a gente vai deixar de lado porque ele não tem tanta relevância e não fez tanto sucesso assim e também não é tão legal como o espanhol. Exatamente. Bom, esse é um livro que foi escrito pelo Federico Motta, que é um italiano. Ele era roteirista. Ele começou a carreira dele como roteirista e esse foi o primeiro livro dele. Fez um pouquinho de sucesso, mas foi publicado por uma editora muito pequenininha na Itália e foram poucos exemplares publicados. E aí a galera gostou tanto do livro que começou a ler em xerox, que um passava pro outro. E isso acho que acontece até hoje, porque é muito difícil de achar o livro. Eu, pelo menos, tentei achar em espanhol e não consegui. Em italiano, a edição que eu tenho é de 2006 e foi a última edição feita. E no Brasil é simplesmente impossível de achar. E caro se você for importar ou encomendar de alguma livraria. Sim, mais de R$200, uma média. O livro e o filme contam a história. Vou falar o nome que eles usam no filme. Não sei. É que assim, o que acontece eu li em italiano e ela leu em espanhol. E ia acabar que a gente fala os nomes bem diferentes. Do próprio livro a gente já fala um nome diferente, porque ela fala meio espanhol e eu falo em italiano. Melhor a gente considerar o filme, nome do livro. O nome do livro, E aí o nome do filme muda completamente. Eles são Step e Babi. O que acontece? A Babi é uma menina filha de uma família rica e estuda numa escola muito rígida e rica. E o Step, aconteceram algumas coisas na vida dele e depois que ele terminou a escola, ele parou por aí. E não que ele seja uma pessoa sem recursos. Sim. Mas ele virou o bad boy. Um cara rebelde por conta de problemas da família. Só que isso a gente vai descobrir só no meio da história. A gente não sabe direito. Por enquanto ele é só o bad boy. Isso. Se encontram pela primeira vez no trânsito, enquanto a Babi está indo para a escola. No filme, é bem rapidinho, ele começa a chamar ela de feia, alguma coisa assim, ela mostra o dedo do meio pra ele e acabou o encontro. No livro eles têm ainda uma conversinha, a Babi é muito legal, que ela dá umas respostas muito atravessadas pra ele. E, bom, fica por isso mesmo, ele fica lembrando dela o resto do dia, mas ela vive a vida dela como se nada tivesse acontecido. Depois eles vão se encontrar novamente numa festa que o Step e os amigos invadiram e tem toda uma confusão que ele vai até ela, lembra do encontro e eles começam meio que discutir. No filme, a Babi joga um milkshake na cara dele e eles vão parar na piscina, porque ele joga a Babi pra eles poderem se limpar. Só que no livro, ele fala que ela é muito má, ela é muito arrogante com ele e ela precisa de uma limpeza, assim, pra ela se limpar de tudo isso e leva ela pra baixo do chuveiro. Tem toda uma confusão, eles quebram toda a casa da menina, que é aniversariante, depois tem uma perseguição na estrada, o Step e os amigos destroem o carro do crush, da Babi, o Tico. E por fim, o Tico para na estrada pra poder olhar os danos do carro. E o Step chega logo em seguida e começa a bater no Tico. Só que nessa que ele começa a bater no Tico, ou Kiko em italiano, aparece uma família, na verdade um casal, que são conhecidos da Babi. Eles tentam ajudar a Babi, porque eles reconhecem ela. Só que o Step dá um soco muito bem dado no cara e o homem vai parar no hospital e quase morre por muito pouco. Aí o Tico foge, deixa a Babi sozinha com o Step e aí ela tem que implorar pra ele pra poder voltar pra casa de carona na moto. Ele reluta um pouquinho, fica fazendo aquele charminho e tal. E aí eles vão pra casa, a Babi é pega pela mãe chegando de moto com esse cara e aí começa muita confusão. No filme é mais sutil. No livro tem muita confusão. Até porque os pais da Babi e o próprio Akade, que foi o cara que levou esse soco do Step, resolvem processar ele. Porque o cara quase morreu. E uma coisa importante é que o filme não foi tão fiel ao livro, pelas características físicas dos personagens. A Babi é loira, tem olhos azuis. O Step não ficou muito claro, mas deixa entender que ele é negro.
No filme já não. Não, ele só tem a pele um pouco mais morena, mas ele é branco. É branco. E a Barbie é morena. É morena, é. Então, não sei por que não foi seguida as características físicas Sim. dos personagens. Na verdade, essas características elas não fazem tanta diferença assim na história, mas elas contam um pouco, sabe? Sim. Tem um pouco de peso no preconceito da mãe dela. Barbie. É, porque a mãe dela não aceita de jeito nenhum ele como namorado dela. Por vários fatores, e esse com certeza pesa. Pode ser um. Pode ser um. O livro, ele retrata muito bem essa questão do tal pai e tal filho. Que nem, por exemplo, a Barbie já estava ficando muito igual à mãe. Autoritária, reclamona e etc. Todos os personagens têm um paralelo, um reflexo da relação deles com os pais. A Padina, ou Katina no filme, não recebe muito amor da mãe. Então você vê que ela é mais carente. Ela sente muita falta disso. Sente falta disso, você consegue perceber. Sim. O Podio também não tem uma relação familiar muito boa, pelo jeito o pai não dá muita bola pra ele. Então as atitudes dele refletem muito isso também. O Step teve um problema na família dele, que ele pegou a mãe dele traindo o pai. E aí ele não contou isso pra ninguém. E a maneira que ele achou pra tentar resolver esse problema dele, né, desse trauma de ter encontrado a mãe com outro cara, foi se tornando um cara violento. Até porque no dia que ele encontrou a mãe dele com outro, ele arrebentou a cara do cara. E ele não era nem um pouco daquele jeito. Não era. Violento. E foi parar na justiça, ele teve que pagar uma fiança pra poder sair, então ele já não podia cometer mais nenhum delito. Essa parte em que ele bate naquela família que para pra ajudar Sim. a Barbie, processou ele, e se não fosse a Barbie, ele estaria na cadeia. Sim. E é bacana perceber também que o livro fala bastante sobre o relacionamento entre pais e filhos. Cada um tem um relacionamento muito diferente. E quando você compara com o próprio filme espanhol, o relacionamento que a Barbie tem com o pai dela é muito diferente do relacionamento que ela tem no livro. Porque no filme eles são bem amigos, enquanto no livro o pai dela praticamente não existe na vida dela. O pai dela, na verdade, ele é aquela figura que diz amém pra tudo. Sim, é. Né? Apesar de eles, pelo menos pra mim, ele é mais compreensivo. Tenta estar um pouco, no filme pelo menos, ele tenta estar um pouco mais próximo, porque ele vai até o Step pra conversar com ele. Sim. E tudo mais. Já a mãe é tipo, faça tudo que eu mando. Não tem uma conversa, não tenta entender. Sim. E no livro, o pai dela, ele meio que acha que a mãe dela tá exagerando, mas como ela é sempre ela que resolve impõe, tudo né? na casa, ele deixa pra lá, deixa ela lidar com aquilo. Pra não aumentar ainda mais o problema. É. E uma coisa importante é que o casal do filme se casou na vida real, mas já estão separados. Uma pena, porque é o casal mais lindo do mundo. Meu, eles são incríveis. Porque ele traiu ela. Ai, meu, nossa, errado. Corta. O romance. Pra todas as idades, eu acho. Vai de adolescentes até pessoas com mais de 30 anos, como eu. Apesar de ser assim, parece ser bobo, mas não é. Mas não é, eu acho que tem muita coisa Não pra é. se tirar dessa história. Muito a aprender, eu acho. E outra coisa que foi o fato de que cada uma leu o livro em uma língua diferente. Sim. Ela em italiano, eu em espanhol. Então, eu acho que pra aprender uma língua Nossa, ele é ótimo. é maravilhoso. Sim. Você sentiu dificuldade lendo ele em espanhol? Muito. No começo. No começo, né? No Até entrar começo, na história, você assim. começa... Você lê e volta, lê e Nossa, volta. Até é. porque eu não falo espanhol, estou estudando espanhol. Então você vai e volta, até conseguir compreender as frases, até porque muita coisa é diferente. Tem muito da cultura daquela época, né? Uma coisa que é legal falar é que esse livro foi escrito por volta dos anos 90 e se passa nos anos 80. Então, assim, muita coisa da cultura da juventude italiana tá nesse livro. E, assim, a gente sabe que jovem fala em gíria, eles fazem muita coisa que é da época. E isso eu acho que é a maior dificuldade de entender o livro quando a gente lê em outra língua. E é engraçado ver, por exemplo, a gente já está num mundo muito digital. Sim. No livro, por exemplo, eles têm um celular, nem todos têm. É. E aí eles ainda citam coisas interessantes. Por exemplo, aqui em casa não funciona o meu celular, que ainda é bem precário o sinal, não é como é hoje em dia. É bem diferente.
o Steph mesmo liga pra Babi sem pedir um orelhão. Orelhão. Ele nunca liga da casa dele ou do celular. Eles usam um orelhão. No livro, eles falam de vários pontos turísticos de Roma, lugares que existem de verdade, então é legal você procurar. Restaurantes, cafés, é muito legal. Eles dão várias dicas e os lugares existem. Eles falam de livros e músicas que eles ouvem, rádios que eles ouvem. Um lugar legal que a Padina fala pra Babi ir com o Step pra tomar um café da manhã é o Euclide de Vinha Stellucci, que é uma confeitaria que faz uns doces bem gostosos, pelo que eu vi na internet. Então, se você estiver passando por Roma, acho que vale a pena você tentar conhecer o lugar, que eu acho que a coisa mais legal que tem de você ler um livro, ou ver um filme, ter essas citações, é você ir conhecer. É bem diferente, é uma experiência bacana. Sem contar que não é bem um ponto turístico, então, e no livro eles citam que é um lugar mais tranquilo para eles irem, então se você quiser conhecer um pouco mais da cultura do lugar, sem ser muito clichê, essa é uma boa dica. Com certeza. E voltando à questão do ler o livro em outra língua, quando você chega mais ou menos na metade do livro, ou até antes, você já nem sente mais que está lendo em outra língua. Isso é um treino muito legal para o cérebro, é um treino de vocabulário, é um treino de pronúncia do que você aprende. Sim. Porque às vezes você escuta, mas você não imagina como escreve. E se você lê o livro em outra língua, você vai conhecendo um pouco mais sobre grafia, sobre formação das frases e palavras novas. Nossa, sim, muitas palavras novas. Porque então te enriquece muito. Queira ou não, quando você tá aprendendo uma língua, quando você tá lá sentado na sua mesinha e o professor tá falando, algumas palavras são do nosso dia a dia, você acaba esquecendo até que elas existem em outra língua, de um jeito diferente. E o livro te proporciona isso, você descobrir novas palavras que fazem parte do seu cotidiano e você nunca nem parou pra pensar sobre elas. É muito legal. Então, em resumo, eu acho que é um livro que vale muito a pena. Pra quem gosta de romance, muito amor, sim, casal bonitinho, aquela coisa clichê. Sim. Esse é o livro. E ele tem a sequência. Tem a sequência. Tengo ganas de ti, que é o segundo. Ho voglia di te, em italiano. E agora, recentemente... Ficou como? Eu não lembro. Não sei. Eu não lembro. Eu deixo escrito aqui embaixo como ficou em português. E agora, ele foi lançado esses dias aqui no Brasil. O Tengo Ganas. Isso, o segundo livro. E agora ele fez o terceiro. Três vezes tu. E a gente vai voltar pra falar do segundo. Vamos. E se você quiser assistir o filme, eu sei que em espanhol já tem o segundo filme também, né? Na Netflix não tem. Na Netflix não tinha. Tem na Netflix o primeiro filme em espanhol. Mas no YouTube você consegue assistir o Tengo Ganas de Ti completo. Gosto. Uma dica. Muito boa dica. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o livro, quiser conversar, ou então quiser fazer algum apontamento sobre o assunto, deixa nos comentários. E se vocês quiserem visitar o meu blog, é o renataaguilar.com.br. E ela tem canal no YouTube aqui também. E aí vocês aproveitam e pedem pra ela gravar mais, porque tá meio apontando. Tá devagar. E foi muito gostoso gravar sobre livro, porque na verdade eu não entendo nada. A especialista aqui é ela, isso nem é a minha área. Mas ela não para de ler também. Eu adoro ler. E agora eu saí do papel e tô tentando entrar no digital. Algum dia eu entro nessa onda também. E está sendo uma experiência muito legal. Se vocês quiserem perguntar sobre essa experiência, vai lá no canal dela e pergunta pra ela, porque eu não sei de nada. E eu vou voltar pra gente falar do segundo livro. E do segundo filme também. E vocês podem dar dicas de filmes e livros pra gente ler e fazer esse tipo de coisa. Em espanhol e italiano. Outra língua também, se quiser. Nossa, a gente fica aprendendo outra língua pra falar de outros livros e outras línguas. Por enquanto só, tá bom. Só, isso tá ótimo. Eu acho que já é bastante. Gente, obrigada. Então, e até a próxima. É isso aí, a gente volta logo mais. E é isso. Se inscrevam no canal da Natália. É importante, muito importante. Assim, você vai ter acesso a esses vídeos que a gente vai fazer. É isso aí. E não esqueça então de comentar aqui o que vocês acharam sobre isso, dar as dicas do que a gente poderia fazer mais. E é isso, até a próxima. Um beijo pra você. Tchau! Vai tá tranquilo. Oi, eu sou a Natália. E eu sou a Renata. Agora vamos ver o que a gente vai falar mais.
Foi? É? Isso aí, tipo...